a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Eu quero ler com vocês o versículo 40 ao 42 e depois o versículo 53. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Eu quero falar um pouco com vocês, e eu coloquei o título, Levanta Hoje. Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 42, a minha tradução, ela diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Versículo 53 diz assim: E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Amém? Assente-se, por favor. Me preocupa muito hoje em dia, porque as redes de ensino, a mídia, os sindicatos, ou seja o que for, estão tomados por uma ótica leninista. Você sabe o que é o leninismo? O leninismo, a visão de Lenin, o implantador do comunismo, do socialismo. Lenin, baseado nos livros de Marx, acaba relativizando tudo. E a desculpa da divisão, da igualdade, a desculpa da divisão, da igualdade, é um pouco de veneno em algo saboroso para que todos aceitem. Não tem nada mais perigoso do que um pouco de mentira em um monte de verdade. Aí as pessoas engolem sem questionar. E essa maçante mensagens sobre isso, mensagens sobre essas coisas, relativizando tudo, vai tirando o valor da vida, e você vai encontrando uma juventude que há mais de 20 anos está sendo preparado na escola e na faculdade para implantação ou para tentativa de uma implantação marxista no país e no mundo. E aí você encontra uma geração que está ficando inútil e cada vez retardando mais o seu amadurecimento. Por quê, pastor? Porque esse tipo de visão, esse tipo de implantação é uma desconstrução. Desconstrução da família, desconstrução daquilo que é tradição e que é bom, não daquilo que é tradição e é ruim, mas daquilo que é tradição e é bom, valores bons. E aí vão relativizando tudo, a família, vão relativizando se você é homem, mas você nasceu homem, mas você é homem mesmo? Você nasceu com o corpo errado? Como assim? E aí vão relativizando tanta coisa, que você fica sem valores, sem referência, sem identidade, e aí relativizam Deus. E quando começam a relativizar Deus, matam a pessoa, porque acaba a esperança dentro. E se você não tem esperança, você não tem vida, porque a esperança é uma expectativa de algo que vai vir. Sempre a expectativa é algo que você está olhando sem ser com esses olhos físicos aqui, literalmente com os olhos dos teus sonhos, os olhos da tua fé, os olhos daquilo que você imagina, porque a imaginação são as fotos que você já tem adiantado no teu futuro. Isso é imaginação. E então, essa pessoa não tem mais esses sonhos, esses projetos, não tem mais referência, porque as pessoas que eram para ser referência, esse sistema transformou inimigo na sua cabeça. O seu pai que lhe ajuda, ele sustenta, virou inimigo. A sua mãe que faz tudo para você e sustenta, virou os teus inimigos.
As referências de pessoas que começaram pequeno, cresceram, se tornaram grandes empresários, ou apresentadores, ou líderes, ou alguma coisa grande, se tornaram inimigos, com uma imagem de abusadores. Porque estão distorcendo tudo? Porque o mal sempre governou no meio do caos. Primeiro se transforma em caos, em rebeldia, para depois achar um espaço com falsas soluções. E o leninismo é: aquilo que você faz, acuse. Acuse as pessoas de fazerem, na verdade, aquilo que você faz. É isso que o leninismo diz. E então a situação fica drástica, a sociedade fica confusa. Eu estava lendo um livro de estatísticas que achei muito interessante, um livro sobre drogas, inclusive. Como é que pode querer liberar algo que só destrói? Assim, destrói gerações. E o livro fala sobre a estatística no Uruguai e na Holanda, onde as drogas foram liberadas, principalmente na Holanda. No Uruguai, somente algumas. Mas eles estão repensando porque os jovens estão ficando inúteis. Porque quando você passa por uma situação e você aprende a resolver, você sofre e aprende a resolver a situação, você amadurece. Quando acontece uma situação e você vai para um caminho da droga, cheirar uma cocaína, fumar uma maconha, ou algo desse tipo, ou alcoolismo, você se anestesia, você foge de um posicionamento de resolver aquela situação, então você deixa de amadurecer. E aí você encontra uma juventude hoje, que antes amadurecia com 16 anos, hoje, com 24, 26 anos, estão começando a amadurecer. Coisas que deveriam ser pensadas 10 anos antes, 5 anos antes, não estão sendo preparados porque estão sendo anestesiados por um excesso de entretenimento ou drogas. E aí você encontra um caos. Você encontra pessoas que não é eu não quero casar porque eu não encontrei a pessoa certa, que é o entendimento correto, né? E então eu tenho que me preservar com sabedoria e coisa e tal. Eu não quero casar porque eu não quero ter compromisso com ninguém. Essa é a visão. Eu não quero me comprometer com ninguém. A geração mais antiga, a geração dos que são os pais hoje, os avós, é a geração que eu quero assumir um compromisso. Eu quero assumir um compromisso na igreja, eu quero assumir um compromisso com a família, com a minha namorada, com o meu namorado, com meu esposo, a minha esposa. Eu quero assumir um compromisso, eu quero assumir compromisso. Hoje, ninguém quer assumir compromisso. Lógico que eu falo de uma forma generalizada, mas não é de uma forma generalizada. Mas nós estamos passando por uma fase, tomara que seja uma fase, de pessoas que não querem assumir compromisso nenhum. Porque dizem que não querem se sentir ou se ver presos por algo. Isso está levando pessoas a perderem e falirem em tudo aquilo que elas não queriam perder e falir. Porque daí querem ter uma felicidade em relacionamento. Tem tantos parceiros ou parceiras que chegam numa idade, não tem ninguém. Tem tanto dinheiro que acabam endividados. Querem ser tão felizes que acabam ultrapassando algumas linhas da coerência usando drogas e acabam depressivos. Isso é, tudo aquilo que buscam acaba tendo resultado contrário. Porque isso é joio. E você sabe qual a diferença do joio e do trigo? O trigo, quando você colhe ele, você pega, esmaga na tua mão, ele vai estar cheio de sementes. O joio, ele cresce junto com o trigo. Ele parece muito o trigo e você não pode arrancá-lo, porque senão ele vai ferir as raízes do trigo. Mas quando você tira ele e você faz assim, como diz, esbagaça ele na mão, ele não tem semente, porque ele é uma mentira. E o resultado de uma vida assim é uma mentira, é a frustração, é o sofrimento. Sabe o que me destaca nesse texto e o que tem a ver com tudo que eu estou falando? Jairo, um chefe da sinagoga, um dos líderes, um dos 70 principais, um homem político, influente, religioso e tantas coisas assim.
a sua vida só teve identidade mesmo quando ele foi até Jesus, quando ele se prostrou diante de Jesus, porque um judeu não faz isso. Ele se prostrou diante de Jesus. O que me destaca aqui foram as palavras do versículo 40, que diz: porque todos estavam esperando, e eis que chegou um homem chamado Carlos, e eis que chegou um homem chamado Marcelo, e eis que chegou uma mulher chamada Cleia, e eis que chamou uma mulher chamada Alessandra. Coloca o teu nome nessa passagem. Eis que veio uma pessoa, porque todos estavam esperando, alguns não sabem nem o que estão esperando, mas eis que veio uma pessoa, chamado você. E a Bíblia diz que se prostrou diante de Jesus e adorou a Jesus. E o texto diz que essa pessoa foi verdadeira. Jairo não tinha mais por onde apelar, porque a sua juventude já havia passado. Ele não tinha mais, o dinheiro dele não podia comprar o que ele precisava, que era a cura da sua filha. Ele tinha um pedido. Você está aqui hoje porque você também tem um pedido. Você tem um projeto de vida. Então, precisa suplicar, precisa se dobrar, se prostrar, tem que adorar, tem que pedir, como ele fez. Jesus, me dá. Jairo suplicou: Senhor, vai na minha casa, a minha filha tem 12 anos e está morrendo. A Bíblia traz muito resumido a história para a gente, mas você já parou para pensar no desespero de um pai que gastou a sua influência, o seu dinheiro e tudo que ele tinha, porque disso não valia nada pelo desespero que ele tinha, ele não podia fazer nada. Quando você se sente de mãos amarradas, e quem sabe você está aqui hoje porque também você está dizendo: Jesus, meu casamento está morrendo. Jesus, minha vida financeira está morrendo, está abaixo de zero. Jesus, o meu negócio está morrendo. Jesus, o meu filho está nas drogas, ele está morrendo. A minha filha está morando com um rapaz que não presta, ela apanha, ele ofende ela está morrendo, ela não está vendo essas coisas. Jesus, vai lá na minha casa. Você está precisando que Jesus vá na tua casa? Eu lembro uma vez, isso há uns 20 e poucos anos atrás, quando eu estava passando por um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande. E eu lembro que eu estava em casa num momento de oração, e eu coloquei um CD, e aquele CD começou a rodar. De repente veio aquela música: caminhando para o meu lar, na estrada então, só falava sobre o vilarejo de Emaús. E daí ele dizia no refrão: entra na minha casa. Ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer. Foi no partir do pão que ele sumiu, e eu descobri que era Deus. Hoje ele está por aí, procurando uma casa. Pode ser sua essa casa, se a sua porta se abrir. Aí ele fala: por isso ardia o meu coração. Eu pedi para Jesus entrar na minha casa, porque a presença de Jesus, ela cura a nossa casa. A presença de Jesus cura as enfermidades dos nossos familiares, que nós não podemos alcançar. Quando Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele está com uma enfermidade, uma infecção que leva à morte. Jesus chega, cura ela, e ela levanta e passa a servi-los. Ela não é curada e vai para a festa. Ela não é curada, que bom, então agora eu vou me divertir. Não é isso. Ela é curada e ela passa a servir Jesus. Jesus, em toda a casa que ele vai, a vida é mudada. Quando ele chega na casa de Zaqueu, o que acontece? Hoje a salvação chegou nessa casa. É o que ele disse. Um homem voltou seu coração para Deus. Eu amo muito estudar biografias, muito mesmo. E
Eu vejo algumas pessoas extraordinárias em suas biografias, porque eram extremos e a sua vida só prestava, na verdade nem prestava, mas demonstrava uma entrega total no palco. Fred Mercury, Elvis Presley em muitas coisas, Tim Maia. Quando você começa a estudar a biografia de tantos homens assim, você vai ver assim, algo que vai ecoar. Meu Deus do céu, se essa pessoa fosse para Jesus, seria curado dos seus sofrimentos. Essa semana eu escutei o testemunho do Cazuza, onde a enfermeira que cuidava dele nos últimos dias, disse que ele aceitou Jesus com ela, e disse que se ele pudesse ter a vida de novo, segundo uma resposta dele, ele não faria as besteiras que ele fez. Quem assistiu a biografia do Cazuza sabe que é nojento algumas coisas. Então, meu irmão, um homem perdido, sofrido nas ideias, uma vida inconsequente. Tanto é que ele se arrependeu naquele momento, e a enfermeira testemunha. Você pode procurar sobre o que eu estou falando. A presença de Jesus, ela cura as intenções, ela cura as fraquezas. E a Bíblia diz que Jesus levanta e vai com ele. E eu te afirmo que Jesus vai te acompanhar hoje nesse milagre. Se tem um problema, meu irmão, Ele vai lá, mediante esse problema. Se tem algo que te angustia, talvez os seus pais não se entendem, talvez os seus filhos não estão bem, talvez no seu casamento tudo está desregulado, talvez a saúde na tua casa é emergencial, mas a graça de Deus já está agindo lá. E Jesus foi com ele, e quando Jesus está indo, meu irmão, você pode imaginar a alegria de Jairo, a expectativa de Jairo, você pode imaginar um recurso que ele tem dentro disso. Jesus está indo lá na tua casa, oxe, ele está indo na minha casa, está indo curar minha filha, um milagre vai acontecer. Aí a Bíblia diz que veio uma multidão e começou a espremer Jesus, porque todo mundo quer tocar em Jesus. Todo mundo quer um milagre, todo mundo quer uma gota. E de repente, nem Jairo conseguia se achegar mais perto de Jesus, porque uma multidão estava colada. Aí vem uma mulher por trás, e a Bíblia diz que ela levanta e toca nas vestes de Jesus. E Jesus diz: quem me tocou? Aí eu fico imaginando Jairo com pressa, ansioso. Se fosse hoje em dia, dependendo do jovem, ou até um jovem de 50, 60 anos, ia ficar batendo no pé no chão, para dizer, aí, ninguém me ajuda, tudo é eu sozinho, eu me arrebento, eu faço as coisas pelos outros, quando chega a minha vez, todo mundo me abandona, e bababá, fazendo manha, fazendo birra, às vezes até criticando aqueles que mais lhe ajudam, em muitas coisas. E aí fica, a senhora mãe, a senhora, o senhor pai, veja bem, e assim, e quando é minha vez, criticam os pastores, os líderes, que estão à disposição. E aí, meu irmão, eu fico imaginando a pressa de Jairo. Jesus, minha filha está morrendo aí, o senhor para dar atenção para essa mulher? É uma conjectura minha, eu estou pensando, né? Não está escrito isso. Você sabe que às vezes isso acontece com a gente, né? Parece que todo mundo recebe o milagre e a gente não. Acontece com outro, avanço para um, todo mundo casa, e você fica chupando o dedo. Parece que todo mundo consegue comprar, avançar, terminar os estudos, novos contratos, os filhos ministrando no altar, e parece que a gente tudo está embaçado. Jesus, um foi atendido pelo Senhor, outro foi também atendido, testemunhou e tudo mais, mas a minha filha está morrendo, meu negócio está morrendo, meu casamento está morrendo. Mas Jesus para perguntar quem me tocou. Ô Jesus, tudo bem, o senhor é o mestre, mas a minha filha está morrendo. O senhor para perguntar quem tocou no senhor. Se fosse em São Paulo, ele falaria assim, está tirando, né, senhor? Pedro diz, Senhor, a multidão está te apertando, e o Senhor vem perguntar quem te tocou? Todo mundo está te tocando, Senhor. Aí Jesus responde, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Tocar com fé,
Meu irmão, cada vez que eu dobro o meu joelho e eu falo com Deus, eu sei que Ele me escuta. E eu já agradeço, na oração que eu faço, eu já agradeço a Deus pelas respostas. Não dá para a gente ficar culpando pessoas, fulano abandonou, fulano adotou, fulano... Não, porque é Deus que envia as pessoas, Deus que levanta. Eu mando mensagem para todo mundo, mas é Deus que separa as pessoas, é Deus que coloca no coração. Todo trabalho voluntário, toda ajuda, toda oferta, é Deus que faz. A minha vida é uma vida com Ele, uma vida de gratidão a Ele e gratidão às pessoas. Senão você vai viver amargurado, vai viver falando, todo mundo me abandona, todo mundo quer visita, quer ajuda, quer não sei o quê, mas quando chega na minha vez, olha aí, ó, olha aí, ó. Meu irmão, Jesus disse, de mim saiu poder. Falava ele ainda, quando veio um homem da casa de Jairo, e ele disse, Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Olha só. Para dizer que a filha está curada, não ia vir ninguém, iam esperar chegar lá. Não é assim que funciona? Notícia ruim, meu irmão, é assim. Notícia ruim você não precisa chamar, não. Tem gente que é que nem pesadelo, não precisa chamar, não, vem sozinho. Notícia ruim chega dessa forma. Quem sabe essa semana alguém te falou, né, que não adianta mais você nem ir para a igreja por conta da tua situação. Não adianta não, isso aí, rapaz, não adianta, já conheço gente que foi um tempão, conheço gente que isso, não adianta. Ih, rapaz, estou te falando, isso aí não muda não. Imagine a pressão na cabeça de Jairo. E Jesus está lá conversando com a mulher que tocou nele, e Jairo está lá angustiado. Quando o camarada vem e fala que a filha dele está morta, Jesus está falando com a mulher, Jairo está ali, e de repente alguém chega e fala. Mas é interessante que Jesus olha para Jairo, nem responde àquela pessoa que veio trazer notícia ruim, e fala para ele, olha, não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Jesus é a melhor companhia nossa para a missão. Às vezes você vai estar sozinho, às vezes vai ter um monte de gente. Faça o teu melhor, creia, Deus vai honrar. Se você é um líder, seja pai, mãe, seja na igreja, as pessoas têm o tempo de amadurecer. Tem gente que amadurece só depois de uma grande dor. Tem gente que amadurece depois de 20 anos, 5 anos, 30 anos. Até então, falam mal de você, não valorizam o que você vai fazer, mas a tua relação ela é com Deus. As pessoas vão criticar você, vão desconfiar, mas elas vão vir já de uma vida turbulenta. O que Jesus diz ali? Creia somente, acredite somente, permaneça na tua posição somente. Meu irmão, Jesus deixa claro, aquele problema não te destruiu, mas eu vou para a tua casa, eu vou despertar o milagre, creia somente. Crer é uma palavra grega, significa posicionamento, um posicionamento de expectativa, de espera. Então não é só, eu acredito só na minha mente, não, eu tenho um comportamento de quem vai receber algo, é assim. Ainda que tenha alguém que diga que não adianta, ainda que você tenha boletos que gritam no teu ouvido, ainda, meu irmão, que as notícias dizem que está tudo perdido, que olha, veja bem, que aquele familiar teu não adianta, Jesus está dizendo, não temas, creia somente. Jesus está falando para você crer, porque tem jeito, e às vezes você está sozinho, com aquele monte de pensamento. Por isso que é importante a música gospel, né? O testemunho, as mensagens, cada testemunho, cada louvor, cada música gospel, cada pregação é uma porta que Deus abre de sabedoria para você entrar. Quando você está passando por um momento, uma vez eu estava passando, alguns anos atrás, estava passando por um momento tão aflitivo, tão angustiante, e daí, de repente, eu, na playlist, nem era playlist na época, era no pendrive que estava passando as músicas, veio aquela música.
Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua voz me sustenta, tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Uma música, o pastor André cantando, achei muito importante para mim naquele momento como uma resposta. Olha, meu irmão, não tenha medo, creia. A menina não está morta, foi o que Jesus disse. Eu estou indo para a tua casa, eu vou abrir um caminho para você. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e, tendo chegado na casa, não permitiu ninguém estar lá, a não ser Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Escute, há coisas que são poucos que deverão testemunhar, poucos presentes. Algumas coisas até na surdina. Você está ganhando bem? Fica falando não. O mundo prega o inverso, né? O cara nem ganha bem, mas ele vai ter um iPhone ali tirando foto num muro que ele precisa terminar de rebocar a parede de casa. O cara nem ganha bem, mas ele aparece ali fazendo um funk, um rap, alguma coisa, com uma corrente de ouro e bababá, daquele jeito. Nem ganha bem, não ganha bem. Tem planos, ele não sabe como é que vai ser janeiro dele, mas ele pega tudo que tem, ele empresta dinheiro, ciente que não vai pagar, e ele vai para Matinhos. Ele vai para uma praia aí, Ipanema, ou sei lá onde, e ele torra. E janeirão, ele não paga ninguém e continua nessa vida lascada que tem. Lascada. Algumas coisas, meu irmão, você percebe que as raízes, elas são muito importantes, mas ninguém vê. Ninguém vê. Mas são as raízes que sustentam. E as pessoas não veem. Algumas pessoas querem ser vistas como: eu sou espiritual. Não é? Querem ser vistas. E aí, um dia posta na balada, um dia tomando não sei o quê, outro dia com uma foto na igreja, a missão. Só para enganar alguns aí. Presta atenção no que eu estou falando. Porque se você começar a querer mostrar que você tem, que você é isso, que você é aquilo, só vai atrair mais interesseiras ao redor. E você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Porque esse excesso de vaidade vai destruir. Quando Jesus chega, ele fala para toda aquela multidão sair, não adianta de nada aquilo. Quando Davi matou leão, matou urso, ele estava sozinho no campo para defender uma ovelha. Quando ele estava no trono, todo mundo via. Mas quando ele riscava a sua vida por uma ovelha, só Deus via. As tuas orações, a maioria das vezes, só Deus que está vendo. Quantas vezes? Sabe por que agora até os meus meninos brincaram comigo? Com razão. O pai agora está blogueiro, brincando, que eu filmo algumas coisas que eu estou fazendo na igreja. Porque há 24 anos, nas outras igrejas que eu ajudei, nas 2 igrejas que eu ajudei, e aqui eu trabalho todos os dias nas igrejas, e para ajudar pessoas. Quando eu estou fazendo algo com uma pessoa, eu não vou ficar filmando, mas só quando eu estou na construção aqui, eu filmo, eu tiro uma foto. Por quê, meu irmão? Porque, igual o pastor Rogério falou, nós temos que aprender com a galinha polaca. O pato, o ganso, a pata, né, a ganso, põe um ovo grande e não fala nada, se esconde. A galinha polaca, ela coloca um ovo pequenininho e sai gritando para todo qualquer lado. Parece que só ela que bota. E muita gente acha que você é vagabundo, acha que você não está à frente de nada, não faz nada, enfim. Mas as pessoas precisam entender e ser discipuladas por isso. E eu sou grato a Deus em cada coisa que eu estou fazendo. Eu sou grato a Deus. Só que quantas pessoas chegam nós, eu lembro lá embaixo, nós ficamos 17, 18 anos reformando aquela igreja, trabalhando. Todos os dias tinha uma coisa ou outra para fazer, coisas mais pesadas, dobrando a madrugada às vezes, com a mão arrebentada, cortada, esfolado, ou um monte de coisa, não só ali, mas todo dia atendendo pessoas, e de repente chegava alguém do norte do país, começava a membrar, alguém do sul do país, começava a membrar, e começava a falar coisas como se estivesse tudo errado.
sendo que não comeu nenhum pacote de sal com você, sendo que não sabia de nada. Se quer ajudar, ótimo. Mas algumas pessoas chegam e falam: para você é fácil falar, né, pastor? Tua esposa é pastora? Para você é fácil falar, né, pastor? Você é pastor de uma igreja com terreno próprio? Para você é fácil falar, né, pastor? Tem líder disso, tem aquilo e tudo mais. Não é fácil para ninguém nada. Boa parte das vezes a multidão não vai nem poder presenciar algumas coisas, mas você vai acabar vendo o resultado da vida de pessoas. São noites, muitas vezes, sem dormir. São noites, muitas vezes, de oração. São batalhas intensas, batalhas terríveis. São superações em cima de superações, principalmente perdão. Perdão para todo mundo. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não perdoa, não vai adiantar nem você orar. Você está entendendo? Jesus chega ali, pode sair todo mundo. Fica só Pedro, Tiago e João, até porque mais tarde, você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, que Deus usa Pedro para fazer o mesmo milagre, e ele tem a mesma atitude que Jesus ali, sai todo mundo aqui, fica só fulano, ciclano e beltrano. É isso aí. Quem sabe você chegou chorando hoje aqui, mas Jesus diz: não chore, porque essa situação não está morta ainda. Há um decreto que sai do trono de Deus, e ele não vai voltar vazio enquanto ele não cumprir esse decreto. Agradeça a Deus pelo milagre desde já. Chega de agonia, chega de tristeza, chega dessa depressão que te arrebenta. Você não pode mudar o teu passado, você não pode mudar o que aconteceu, você pode melhorar daqui para frente. Pelo amor de Deus, tem expectativas novas, porque Deus está transformando toda a realidade, mas Ele começa a transformar dentro de você. Deus honrará o seu convite de entrar na sua casa, Ele vai te abençoar. E quando Jesus disse que não era para chorar, meu irmão, que a menina não estava morta, a Bíblia diz que quem estava de fora ouvindo ali, riu de Jesus. É o verso 50, o versículo 50 que nós lemos. E riram dele, porque ele dizia que a menina não estava morta. Riram de Jesus. Porque tem gente que sabe reconhecer a morte, mas não sabe trazer a vida. Tem gente que sabe dizer: esse casamento não tem jeito, esse tipo de coisa, eu conheço, não tem solução, não, isso aí não tem mudança não, vai por mim, eu tenho a voz da experiência. Mas não sabe dizer: não perca a esperança, eu já vi muito milagre acontecer. Olha, eu já vi menino ressuscitar das drogas e hoje ser pastor, ser líder e está de verdade. Não perca a esperança. Jesus, Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a tua história também. Detectar a morte é fácil. Dizer que alguém não presta, dizer que esse casamento, essa pessoa, é fácil. Mas nós não somos coveiros que vivem enterrando. Nós somos profetas que testemunham a palavra de Deus. O profeta olha para a palavra de Deus e olha para o milagre. Jesus, Ele era o terror dos agentes funerários, porque todo enterro que ele ia, o defunto levantava. Onde Jesus chega, a morte vai embora. Onde Jesus chega, a dor vai embora, a angústia vai embora, o problema é resolvido, o choro acaba em riso. Aí diz a Bíblia: Jesus tomou a menina na mão e disse em voz alta: menina, levanta-te. O que precisa ser levantado na tua casa? Jesus pega na mão e fala: levanta esse casamento, levanta essas finanças, levanta essa saúde, levanta essa família. Ouve a voz do mestre. Chega de ficar ouvindo que não adianta dizer, não adianta. Meu irmão, os pessimistas são enviados do inferno. Tudo que eu vou fazer, impressionante que no meio tem que estar um pessimista. Tudo o que eu vou fazer. Teve até uma pessoa que, quando a gente comprou o terreno aqui, chegou para mim e falou bem assim: pessoa que já foi muito usado por Deus, mas às vezes não vigia, presta a boca para o capeta. Para que comprar um terreno desse tamanho? Para quê? Aí Jesus vem, fica aí. Jesus vem, fica para você, eu quero subir. Fica para você pagar para o povo que está aqui. Para que um exagero desse? Eu até disse, era uma mulher, eu até disse: olha para o tamanho da sua casa, olha para o tamanho do terreno da senhora. A senhora vem falar de eu comprar um terreno para a igreja? Davi estava angustiado. Porque ele morava num palácio e o templo não estava construído, tinha uma tenda. E ele projetou, Deus não permitiu que ele concluísse isso pelas questões dele, mas Deus permitiu a próxima geração. O projeto
Davi fez. Meus irmãos, a ordem de Jesus ela é imediata. Então você precisa aceitar e levantar agora. Sabe por que tem gente que não recebe milagre? Porque não faz o que tem que fazer imediatamente. Fica procrastinando. Tem gente que não recebe milagre, porque, meu irmão, deixa sempre para ficar fazendo depois, ano que vem, depois do carnaval, como se o carnaval fizesse diferença na vida de um crente. Ano que vem, assim que eu terminar a faculdade, assim que eu fizer tal coisa, assim que, meu irmão, se você deixar para você fazer depois, você vai dar tempo do diabo trabalhar na tua vida. A ave do céu vem e come a semente, é o que está escrito. Se você deixar para se levantar depois, a vontade de levantar passa. Se você deixar para se levantar depois, vem a dívida. Então, quando Deus falar para você, faça, meu irmão, na hora. É para você fazer ITQ, se matricule já. Pare com esse lenga-lenga aí que, será que eu vou, será que eu não vou? Mas meu Deus do céu, pelo amor de Deus, é um chamado de algo para a eternidade. Algo que muda. Converse com qualquer pessoa que concluiu o ITQ. Qualquer pessoa, converse com qualquer um. Eles vão super incentivar você a fazer. Porque mudou o ângulo que eles enxergam a vida. Pode ter certeza sobre o que eu estou falando. Então quando Deus falar, faça na hora. É para fazer ITQ? É na hora. É para ser dizimista? É na hora. É para ser ofertante, é para trabalhar, é para se voluntariar, é na hora. Não deixe para depois. Você já deixou de receber muita bênção, muita coisa, porque você deixou para depois. Meu irmão, hoje é dia de salvação. Um dos lugares que eu mais odeio, Carlos, que eu mais odeio, é a academia. Mas eu tenho que ir. E eu tenho que deixar legal. Mas na época de Jesus, pastor, não tinha nada. Como não? Andavam com um balde na cabeça quilômetros, remavam longas distâncias, comiam frutas, peixes, sementes. Tudo era mais arcaico, a saúde. Tudo aquilo que não tem movimento, a terra começa a engolir, o nosso corpo é mutante. Uma vez eu fiquei 2 meses com as costas travadas, fui num monte de lugar, o médico fez um exame e falou, cara, tuas costas parecem um cabide quebrado, torto. E ele falou, você faz exercício? Eu falei, eu corro e jogo bola. Ele falou, isso é excelente para o teu coração, para o teu pulmão, mas para as tuas articulações é uma tragédia. Ossos, atrito, joelho, essas costas, meu irmão, olha. E eu comecei aí e isso mudou. Não tive mais problema. Aliás, eu tenho que voltar, porque até então minha academia está sendo aqui, né? Levanta a balde, faz isso, raspa não sei o quê, levanta e pega aquilo lá. Você trabalha o corpo inteiro. Aqui é uma natação sem água, que você vai trabalhar todos os músculos e tudo mais. Mas é uma luta, mas é uma luta que vale a pena, não é verdade? Está cansado? Descansa a hora que der para descansar. Existe um período de produção nas nossas vidas. Aí o camarada está com 40, 50 anos, 55 anos, você começa a parar de produzir na tua vida. E aí, o que você vai fazer? Se você não tem nada sólido aí na tua vida. Meu irmão, Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. A Bíblia não fala de aposentadoria, a Bíblia fala de renovo. Por mais que você se aposentou, você não morreu. Agora eu me aposentei e vou esperar minha vida acabar. Não, fala sobre renovo. Você renova os tipos de trabalho na tua vida, você renova as escolhas para onde você vai direcionar as tuas expectativas. A Bíblia, meu irmão, vai deixar bem claro para a gente a nova forma. Olha para cá, quando que você vai casar? Qual que é a tua programação para casar? Pastor, calma aí. Daqui 2 anos, 3 anos. Quando que você vai noivar? Quando que você vai começar a namorar? Quando que você vai conversar com aquela pessoa e pedir a mão? Vai ficar nesse lenga-lenga, nessa enrolação aí? Quando? Mas é que é um platônico, sabe? Fica marcando, alguém chega e pede e você vai ficar chupando o dedo. Aí depois vai sair essas músicas sertanejas aí. Quando? O tempo vai passando, e aí você fica nessa daí.
Nós estávamos na festa de casamento, né? Da Vitória e do Gabriel. E de repente teve a valsa, aquela coisa toda. E eu cheguei para o irmão, até brinquei, falei, meu irmão, eu na minha época já tinha levado uns 3 fora aqui já. Ele falou, sério? Eu falei, não, eu estou brincando, nada. Nunca fui de chegar em ninguém assim. A única pessoa que eu cheguei foi minha esposa, com 14 anos ainda, e pedi um beijo para ela, depois da gente ficar o dia inteiro conversando. Daí nunca mais parei de beijar. Mas foi a única pessoa. Mas eu abordei. Eu nunca fui de chegar em ninguém mesmo, porque eu nunca fui de aventura nesse sentido, sempre fui de compromisso. E eu falei, agora é importante você ter uma postura. Também não vai chegar lá, né? E aí, não. É por etapas. E outra coisa, vê se não está com mau hálito também. Senão, meu Deus do céu. Misericórdia. Vai chegar ali uma única vez. Não é? Misericórdia. Então, vai deixar para casar quando? Vai deixar para pedir a mão daquela pessoa quando? Vai deixar para falar com o teu patrão sobre algum aumento, sobre... eu não digo nem sobre o aumento, mas sobre o valor teu. No teu trabalho, você tem que deixar as pessoas dependentes de você. Quando se trata de trabalho, você vai deixar as pessoas dependentes de você. Elas vão ter que te valorizar. Vai deixar para uma postura quando? Vai começar a fazer exercício quando? Uma caminhada aí, um alongamento. Quando vai começar a fazer as coisas? Olha para cá. Você vai entrar para o diaconato quando? Eu tenho que uma vez, uma hora, quem sabe eu vou ver Quando? Vai começar a ter uma devocional de oração quando? Vai começar a ser dizimista quando? Vai romper com aquilo que não presta quando? Imediatamente a menina levantou. Assim como os pais da menina ficaram maravilhados, essa semana você vai ficar maravilhado. Amém? Meu irmão. Porque Jesus está te abençoando. Se você está maravilhado, meu irmão, se você não tem essa expectativa, se você não está maravilhado, é porque você não levantou ainda. E isso é preocupante. Antes de construirmos aquela cozinha ali, aqui ela já estava construída. Pode não sair exatamente como estava aqui, mas está saindo uma porcentagem muito alta do que estava aqui. Pode não estar exatamente no prazo como era para estar, mas vai acontecer. No meu caso está no prazo ainda, tá? Só que enquanto pessoas dizem que não dá, que não consegue e jogam a culpa no povo, o povo não colabora, o povo não faz isso, o grupo não sei o quê. Você é o pai, você é a mãe, você é o líder, você é responsável pela tua vida e os resultados. Deus está contigo. Levanta. Para de jogar a culpa em governo, para de jogar a culpa no teu patrão, para de jogar a culpa nos teus pais, no teu pastor, para de jogar a culpa nos teus vizinhos, para de jogar a culpa em todo mundo, na tua esposa, no teu marido que só te ajuda. Para de ficar jogando a culpa e essa cara de tromba. Para, pelo amor de Deus. E você vai ver que as respostas da sua vida vão mudar quando você levantar. O milagre, ele te espera quando você levantar. O milagre, ele te espera quando você levantar e for até Jesus, se prostrar até Jesus, chamar Jesus para entrar nessa situação na tua vida e tomar uma postura com relação a isso, porque Ele vai nos ajudar. Meu irmão, quem é o Espírito Santo na nossa vida? Quem é o Espírito Santo na nossa vida? Jesus disse: eu vou lhes enviar o Auxiliador. Mas uma geração mimada quer que o Espírito Santo faça tudo. Não é assim que funciona. Ele é o auxiliador. Então quem que tem a iniciativa? Eu tenho que ter a iniciativa. E o auxiliador, ele vai usando, como diz um irmão, falou brincando, as minhas mãos. Ele vai usando as minhas mãos. Ele vai usando a minha vida. Ele vai levantando pessoas. Ele não vai deixando você ficar sozinho. Agora não vai adiantar você ficar no chão, chorando para tudo que é canto. Olha aí, pastor, eu fiz um evento para um monte de gente aí. Quando chegou a minha vez de prestigiar, não veio ninguém.
Vem um pouquinho, aí. Não pode adiantar você ficar fazendo esse tipo de coisa. Algo precisa ressuscitar na tua vida, algo que tem muito valor. Algo que você se sente de mãos amarradas. Algo que faz muito tempo que você está travado. E você precisa se levantar para o ministério. Você precisa arrumar um jeito. Você precisa entender, assim como você entende essa linguagem de Jesus, essa linguagem de alcance, você precisa transmitir essa linguagem de alcance, porque outras pessoas precisam entender. O pastor, esqueci o nome dele agora, do Pingo d'Água, Ministério Pingo d'Água do Rio de Janeiro, foi criado por pastores. E ele não entendia, o testemunho dele é esse: eu não entendi o que os meus pais falavam. Eu não entendi o que esses pastores falavam. Até que um dia a mensagem veio numa linguagem que eu entendia. E agora eu transmito essa mensagem. Ele é responsável por uma comunidade terapêutica, onde eles moram, e a banda Pingo d'Água tem músicas famosas no Brasil aí. E é interessante que muitos deles são cheios de habilidades circenses, pessoas que já foram muito machucadas na vida, porque não entendiam essa linguagem. Sabe o que eu imaginava? Eu imaginava que ser crente, ou cristão, mas ser desse jeito, evangélico, eu tinha que ficar usando aquelas calças bege, mais escura que essa, sabe? Com o fundo aqui, assim, ó. E só ficar falando, varão, varoa. Ou senão, tinha que ser aqueles crentes escandalosos que você não entende nada. Bate o pé e sai correndo, e vira avião e sobe na árvore. Achava, resumidamente, que ser crente era andar de bicicleta com a mulher com o cabelo comprido, cheio de lêndia, sentado de lado na bicicleta assim. Lembra que o pessoal falava assim? Com um terno, com a manga mais curta aqui assim, menor que eu, cheirando azedo. Marido e mulher dormindo em cama separada, que só podia coisar se fosse para procriar. Umas ideias assim, meio de seita. E aí um dia, eu tinha 14 anos, estava tomando uma latinha de pinga na rua João Dembinski, na frente de uma trás-construção, à noite, depois do trabalho. Eu tinha chego do trabalho, comprei uma latinha de pinga, a latinha estava pela metade. Aquele bonezinho da Creomanic, aquele tênisinho da Adidas, aquela calção, eles chamavam, aquela bermudinha, assim. Aí aqui em Curitiba fala aquela piazada, eu daquele jeito, uma arrogância que só. E de repente estava subindo um senhor com uma Bíblia na mão. E eu falei assim, quer ver? Vamos ver qual é a resposta do cara. Sempre fazendo frente, né? Nem que fosse para coisa errada. Vamos ver qual é a resposta do cara. Daí ele estava passando, eu falei, ô tio. Ele olhou, eu falei, quer um gole? E aí ele me surpreendeu. Ele parou e ele disse assim, sabe que se fosse antigamente eu aceitava? Mas agora eu tenho uma água diferente que eu bebo? Eu falei, que pira é essa? E aí ele começou a falar um pouco da vida, o testemunho dele para mim. Eu fiquei tão encabulado, que não na frente dos meninos, mas eu peguei aquela lata de pinga, 51, não dá para fazer patrocínio, mas peguei e joguei de canto. Fiquei com vergonha de tomar o resto. E eu disse para ele bem assim, ele parou para me atender. E ele disse bem assim, algumas coisas para mim. E eu falei, olha, eu acho que eu até tenho isso aí que o senhor falou, esse negócio de ir para a igreja, chamado, porque tem algo grande dentro de mim que eu quero melhorar a vida das pessoas. Mas eu não quero ir nessas igrejas que o povo fica só batendo o pé. Ele falou assim, mas existe uma linguagem que você se identifica. Você deixa eu fazer uma oração por você? Eu falei, claro. E ele colocou a mão no meu ombro e fez uma oração por mim. O nome daquele homem era Emanuel. Deus conosco, Emanuel. 2 anos depois, eu depressivo, fui para a igreja. E eu encontrei com ele de novo. E daí aquele homem passava por uma tribulação em casa terrível com relação aos filhos, casamento, várias coisas. Mas ele e a esposa daqui a pouco estavam firmes, indo para a igreja. Os filhos, o mais velho na droga, aquela situação complicada. E eu encontrei com ele algumas vezes, orei com ele algumas vezes, mas nunca congreguei com ele. Passou uns 10 anos, para mais. Eu era pastor presidente de igreja. Eu achei o filho dele, um nome italiano, no Messenger, no Facebook, e comecei a conversar com ele sobre o pai dele. Ele falou, que legal, cara, escutar esse testemunho teu. O meu pai faleceu faz 5 anos, estava com câncer no reto ou no intestino e faleceu.
Faleceu sem dor, ele disse, mas é muito bom conhecer os frutos dele. Ele realmente testemunhava, ele pregava por onde ele ia e tudo mais. Ele morreu novo, com 44 anos. Falei, sério? Eu não perguntei o nome do teu pai, eu não sabia como é que era o nome do teu pai. Ele falou, Emanuel, disse para mim. Eu pensei, bem, que o Senhor abençoe a tua vida e dos teus filhos. Eu sei que um dos filhos dele é músico na 10ª igreja hoje. Os filhos dele são envolvidos na fé hoje. Mas existe algum anjo que Deus colocou na tua vida e disse para você, levanta. Existe algum anjo que Deus colocou na tua vida e diz para você que dá certo sim. Existe alguém que Jesus usou e disse para você que não está morto, que Deus vai alcançar os teus filhos, as tuas filhas, a saúde. Deus vai alcançar, Deus vai mudar esse quadro. Existe alguém que Deus colocou na tua vida, e eu vou falar uma coisa para você, como eu queria abençoar esse rapaz. E eu não tenho como, porque eu não tenho a maturidade, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, de agradecê-lo. Eu não tenho, eu agradeço a Deus. Um dia eu quero estar no céu e dar um grande abraço no Emanuel. Mas você tem a oportunidade de abençoar alguém. Alguém que falou de Jesus para você, alguém que faz algo para você, alguém que levou algo. Você tem a oportunidade de ter a gratidão em vida. Você tem a oportunidade de levantar hoje, de chamar Jesus para entrar nessa situação e ser feliz de verdade, para que o próximo desafio que Deus permite estar à tua frente, você entenda que Jesus está com você e que Ele vai abrir uma porta quando você se posicionar na frente daquela porta. Quando você bater naquela porta, Ele vai abrir, Ele vai se posicionar, Ele vai dar alguma solução, porque Deus sempre dá uma solução. Só que você precisa se posicionar e escute, não é cedo, já é tarde demais. Já é tarde demais, não é cedo demais não. Você precisa se posicionar no ministério, você precisa se posicionar na vida. Levanta-te, levanta-te, porque Deus tem uma vida para você que vale a pena. Uma vida que vale a pena, eu não tenho dúvida. A vida de Abraão até os 75 anos, ninguém sabe quase nada da vida dele. Ninguém sabe quase nada. Eu brinquei ontem com o Cristiano, que estava aqui me ajudando, ontem, eu estou ajudando ele, muita coisa, e eu brinquei com ele, ele falou, não posso perder tempo mais não, vou passar a virada de ano na igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo agora, não posso perder mais tempo não. Eu falei, pois é, você esteve 19 anos em coma. Ele morava nos Estados Unidos, 19 anos, né? Eu falei, você esteve 19 anos em coma, não pelo fato de estar no estrangeiro, mas eu não sei quanto tempo, eu falo brincando, eu não sei quanto tempo ele viveu fora da visão ministerial que Deus havia dado para ele. Mas de alguma forma o Senhor chamou e disse, levanta-te. E ele tem respondido isso. E para a tua vida também, levanta-te e você vai ver as respostas de Deus de milagre na tua vida. É hora de você se posicionar, entre para a mídia da igreja, entre para o ministério de louvor, assuma desafios de uma pessoa adulta, assuma o compromisso, se afaste de uma ideia de uma geração que não quer compromisso com nada, que já acha que já tem muita coisa e tal. Não fique pensando em sair, fique pensando em resolver. Tome postura, o Senhor vai entrar na tua vida, na tua casa e tudo que importa, e você vai ver que a sua vida ela vai ter um outro rumo, um rumo de verdade, um rumo para a eternidade. Coloque isso no seu projeto de vida, mas tome uma postura de dignidade com relação ao teu projeto de vida. Deus vai mudar tudo. Deus vai alcançar o teu pai, a tua mãe, Deus vai alcançar os teus irmãos, Deus vai alcançar os seus filhos, Deus vai alcançar até os teus vizinhos, Deus vai alcançar, meu irmão, porque você se tornará fonte de água da vida. A palavra de Deus dentro de você, quando ela sai, ela é água, que ela dá vida para as outras pessoas, ela lava a vida de outras pessoas. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta para você. Por que você não se levantou ainda? Por que você não se levantou ainda?
por que que você não se levantou ainda? E não fez o seu melhor? Está cumprindo só tabela? Por que que você não se levantou ainda? Hoje é um dia de milagre. Hoje é um dia de ressurreição. Hoje é um dia, meu irmão, em que a salvação, a cura, entra na tua casa, entra na tua vida. Coloca a mão no teu peito. Crendo, com os teus olhos agora fitados naquela situação. Com os teus olhos fitados naquela situação que tem agitado o teu coração, deixado você ansioso, perturbado às vezes. Naquela situação que, quando você olha, você vê que está com as mãos algemadas, triste. Aquela situação que constrange você, aquela situação que perturba você. Jesus quer fazer um milagre aí. E talvez, se Ele não fez isso fora ainda, é porque Ele quer mudar o teu coração. Ele quer educar o teu coração para outras coisas. Bendizei aqueles que vos maldizem. Abençoai aqueles que vos perseguem. Sereis chamados filhos de Deus. Eu quero orar com você. E você vai falar para Jesus entrar na tua casa, entrar nessa situação, mas você vai dizer para Ele como que você vai se levantar também, para tocar nele. Poderoso Deus. Aqui, aqueles que estão me assistindo, e aqueles, Pai, que também estão aqui no culto, nessa manhã, Pai, nessa manhã do dia 22 de dezembro de 2024, eu quero pedir ao Senhor que venha ressuscitar, que venha segurar nas mãos, que venha levantar essa pessoa para que caminhe na direção correta, para que aquilo que aparentemente está morto, e todos dizem que está morto, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, o Senhor venha transformar essa realidade. As pessoas estão até rindo, as pessoas estão até agitadas, comentando, fofocando, porém o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode causar esse milagre, o Deus maravilhoso, que pode ajeitar essa vida, que pode, meu Deus, desenvolver através, Pai, do suspiro dessa pessoa, o transbordar da felicidade. Aquela felicidade, Pai, além do que era quando era criança, mas aquela felicidade, meu Deus, de alguém maduro, de que encontrou o caminho e tem a certeza que esse é o caminho, e que por mais que perca, ganha. E que por mais, meu Deus, que pareça que está indo para trás, está avançando, porque para o Senhor ninguém perde. Para o Senhor ninguém perde. Então, no nome de Jesus Cristo, ressuscita hoje. No nome de Jesus Cristo, entra nas áreas da nossa casa, nas áreas da nossa vida, onde o Senhor pode mudar a realidade dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, alcança os nossos familiares, alcança as áreas da nossa vida que precisam de uma verdadeira reviravolta, mas também as posturas de fé, de verdadeira fé, que isso, no nome de Jesus, venha mudar a nossa vida. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, meu Deus, com esse milagre, abençoa-nos, meu Deus, com a nova vida, abençoa, Pai, esse passo, que nós temos a certeza que através deste passo, o auxiliador, o Espírito Santo, estará nos ajudando a vencer, estará nos ajudando, meu Deus, a ganhar, a ter vitórias. É a nossa oração. E assim ligamos aos céus e já te agradecemos por todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Jesus Cristo acima de tudo. Louvado seja Jesus Cristo acima de tudo.